essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Muito boa noite, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de oração e doutrina da Palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a diáspora, nós vamos falar hoje sobre os últimos versículos do estudo que fizemos a semana passada, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículos de 25 a 30. Hoje nós vamos vamos reler, na verdade, os versículos de 27 a 28, mas vamos focar o nosso estudo no versículo 29 e 30 desta profecia. Nós vamos verificar como os planos de Deus ele se cumpre na história, como Deus é fiel em relação àquilo que Ele promete ao seu povo, tanto ao povo de Israel como nação escolhida, como a Igreja de Jesus Cristo. Nós vamos entender qual é a conexão entre essa profecia de Deuteronômio e também a vida da Igreja, ok? Antes, porém, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Agradecer a Deus também pela vida da Dona Maria, a mãe do nosso irmão João Vitor. Dona Maria ela está internada, está na UTI,
ela teve um infarto muito grave do coração, provavelmente terá que fazer cirurgia para colocar a ponte safena em mamária, mas nós temos convicção de que o Senhor está à frente para abençoar a vida da Dona Maria, mostrando à família como um todo o poder, a misericórdia de Deus. E aí a alegria do nosso irmão João Vitor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Quero também que os irmãos orem pela nossa irmã Josefa. A nossa irmã Josefa, ela está com anemia. Ela teve um tempo atrás uma hemorragia e essa hemorragia lhe causou uma anemia. E essa anemia tem deixado a nossa irmã muito fraquinha. Então ore pela nossa irmã Josefa, tá bom, meus irmãos? Dê uma ligada para lá, converse com ela, para que ela mate a saudade da igreja, ok? E eu tenho certeza que o coração dela se regozijará, tá bom? Nós vamos orar e em seguida nós entraremos então no conteúdo desta profecia. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus amado, por esta rica oportunidade de estarmos diante do teu trono, para honrar e glorificar o teu santo nome e também para aprender, Senhor Deus, sobre as tuas palavras que sempre nos exorta e nos edifica. Pai de amor, nós te agradecemos pela vida da Dona Maria, mãe do nosso irmão João Vitor, pelas bênçãos concedidas a ela, Senhor Deus, pela recuperação da sua saúde, pelo estado de estabilidade que se encontra a sua saúde. E te suplicamos, Deus de amor, que tu possas continuar abençoando sua vida, para que, se for necessário uma cirurgia, que ela possa ser, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo nome, e para que a família do João Vitor possa ver a tua mão de poder, de amor e de misericórdia agindo na vida da Dona Maria. Abençoa, Pai amado, a nossa amada irmã Josefa, que tu possas dar a ela, acima de tudo, a paz que excede todo o entendimento, e que tu possas dar a ela a plena recuperação da sua saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nos conduz para o final desta profecia, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vimos a semana passada que essa profecia de Deuteronômio, no capítulo 4, a partir do versículo 25, nos ensinou sobre a diáspora, que era a dispersão obrigatória do povo de Israel para outras nações. E aí nós vimos que a diáspora aconteceu em 3 períodos distintos. Em 1722, antes de Cristo, também em 586, antes de Cristo, lá na Babilônia, e também em 70 depois de Cristo, lá em Jerusalém, quando os romanos tomaram Jerusalém e dispersaram os judeus, porque eles haviam destruído completamente a cidade de Jerusalém, derrubado o templo e deixado apenas o muro que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações. Então, naquela época, nós vimos a semana passada que os judeus tentavam investir contra os romanos, mas os romanos era um império muito poderoso naquela época e destruiu ferozmente o povo de Israel e os obrigou a saírem de Jerusalém. Esta saída obrigatória de Jerusalém dá-se o nome de diáspora, conforme nós vimos a semana passada, cumprindo-se uma profecia, a profecia de Deuteronômio, mais precisamente nos versículos 27 e 28, que nós vamos ler agora. Na verdade, nós vamos ler dos 27 ao 30 e vamos focar essa segunda parte nos versículos 29 e versículo 30. Nós vamos ler novamente o 27 ao 28 para que os irmãos recobrem a memória sobre a diáspora e entendam que as diásporas que aconteceram foi tão somente um cumprimento desta profecia entregue ao Senhor Deus, a Moisés, em Deuteronômio capítulo 4. Ok? Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, em Deuteronômio, ou nos acompanhar na tela, Deuteronômio capítulo 4, versículos de 27 em diante, que nos diz assim: E o Senhor vos espalhará entre os povos,
e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, que são obra de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Aí estão os versículos 27 e 28 desse capítulo 4, apenas para mostrar para os irmãos que Deus já havia decretado que o seu povo iria ser expulso de sua nação. Ou iria ocorrer as chamadas diásporas. Eles iriam para outras nações e o fato de eles se espalharem em outras nações, iriam ficar em pouco número. E lá para onde eles iriam aprender a cultura daquelas nações e iam acabar cultuando os deuses daquelas nações, como a história nos ensina que aconteceu em cada situação daquela. Apenas para que os irmãos entendam que isso realmente aconteceu, eu quero falar um pouquinho para os irmãos da história de Israel pós-exílico babilônico. Quando Alexandre determinou que o povo saísse, Neemias e Esdras voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros de Jerusalém e a tribo de Judá retornou para lá. Alguns voltaram para Samaria, o que a gente chama das 10 tribos perdidas de Israel. O grande problema é que, como eles passaram 70 anos aprendendo, se envolvendo com os caldeus, aprendendo a língua grega e, consequentemente, conhecendo os deuses gregos, os filhos de Israel acabaram se corrompendo. Tanto é que Ptolomeu Filadelfos, um dos imperadores gregos, eles queriam obrigar o povo de Israel a cultuarem o deus Zeus, que é um deus grego, e obrigou que fosse colocado nas sinagogas as estátuas de Zeus para que os israelitas adorassem o Deus. Muitos povos, muitas tribos de Israel acabaram adorando esses deuses. E conta a história que uma tribo em particular, chamada a família dos Macabeus, eles se recusaram a adorar esses deuses, o deus Zeus, e o Ptolomeu Filadelfos, em contrapartida, mandou que se cozinhasse muitos porcos, porque o porco para o povo judeu é um animal sujo, um animal impuro, e com o caldo daquele cozimento pintasse as paredes do templo. Aquilo para os judeus foi a pior de todas as humilhações. Matatias Macabeus e o seu filho Judas investiram contra Ptolomeu Filadelfos e chegaram a matar mais de 300 homens do exército grego. Depois, os gregos venceram, mas surgiu-se essa revolta dos Macabeus. Isso está registrado nos livros de 1º e 2º Macabeus, que são livros apócrifos e não entram na nossa Bíblia do Antigo Testamento. Apenas para que os irmãos saibam um pouquinho da história. E realmente isso ocorreu, tá? Isso é um fato histórico. Eles não fazem parte da nossa Bíblia porque são considerados apócrifos. Isso é um assunto para um outro estudo, mas realmente aconteceu. Para que os irmãos entendam que o povo de Israel estavam contaminados pela cultura religiosa de outras nações e acabaram adorando outros deuses, cumprindo os versículos 27 e 28 que acabamos de ler. Vamos voltar então e ler o 29 e 30 para darmos seguimento ao nosso estudo de hoje. Nos diz assim a palavra: E então ali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Versículos 29 e 30, que estão se cumprindo
na vida do povo de Israel. Mais precisamente, o versículo 29, ele se cumpriu na vida do povo de Israel, quando os reis que sucederam Nabucodonosor decidiram deixar o povo sair da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro. Deus ouviu o clamor do povo, de acordo com o versículo 28 que nós lemos. Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o coração de Daniel, do profeta Daniel, que buscou ao Senhor de todo o seu coração e permitiu que o povo saísse do exílio da Babilônia, cumprindo-se o versículo 29 desta profecia. Então, irmãos, nós precisamos entender que todas as profecias entregues ao Senhor, aos profetas, eles se cumprem exatamente à risca. E eu queria mostrar para os irmãos como esta profecia do versículo 29 e 30, elas se cumpriram direitinho, tá bom? Vamos voltar lá no versículo 29, diz assim: então dali buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. De duas formas, este versículo ele se concretizou na vida do povo. A primeira foi através do retorno do povo do exílio da Babilônia para Jerusalém. O povo retornou, cumprindo-se aí a profecia desse versículo 29. Mas haveria, depois disso, uma outra diáspora que aconteceu no ano 70 da nossa era, 70 depois de Cristo, quando o povo romano destruiu os muros de Jerusalém e expulsou os judeus lá de Jerusalém. Essa diáspora ocorreu no ano 70 e esse versículo se cumpriu posteriormente. O versículo 29, quando buscares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, Deus os ouvirá. Deus permitiu que o povo retornasse novamente para a sua nação. E nós vamos verificar como foi que Deus entregou esta promessa de retorno ao povo. Em primeiro lugar, Deus falou com o profeta Jeremias. Em segundo lugar, Deus falou através do próprio Jesus Cristo, que é um versículo bastante difícil de se entender quando você não consegue entender a história. Nós vamos começar com Jeremias para que os irmãos entendam o que as palavras de Jesus lá em Mateus no capítulo 24, que nós vamos ver em seguida, tá bom? Vamos ler então Jeremias capítulo 24, versículo 4, que nos diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não o destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Esta profecia entregue ao profeta Jeremias dizia respeito ao retorno do povo de Israel para Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia. Deus estava prometendo aí que esse povo levado em cativeiro iria retornar, assim como os bons figos. Vejam, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Assim como os bons figos. Nesta passagem de Jeremias, no capítulo 24, se os irmãos forem ler a partir do versículo 1, os irmãos vão ver que Deus entregou uma visão ao profeta Jeremias de um cesto contendo figos bons e figos ruins. E Deus perguntou ao profeta: o que é que você vê? E o profeta disse: Senhor, eu vejo figos bons e figos ruins. Então Deus fala aí no versículo 4, que assim como o profeta viu aqueles figos bons, Deus faria conhecer a Judá para o seu bem. E Deus faria o povo voltar do exílio
representado pelos figos. Essa representação dos figos é uma representação do povo de Israel. Deus os comparou a figos. E quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 24, nós vamos encontrar Jesus falando exatamente do símbolo de Israel, de um dos símbolos de Israel, que tem vários, mas de um dos símbolos de Israel, que é exatamente a figueira. E lá no versículo 31 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: "E ele, Deus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas." O que é que Jesus quis dizer com esta parábola? Jesus quis ensinar que o povo judeu é comparado à árvore da figueira. E Jesus começa dizendo que Deus enviará os seus anjos, que ajuntarão o seu povo dos quatro cantos, de uma extremidade à outra dos céus, e os unirá, e os juntará como um só povo. Esta profecia de Jesus Cristo, ela se cumpriu posteriormente, como nós vamos ver em seguida. Mas Jesus dá uma dica importantíssima. Assim como a figueira, quando a figueira estiver brotando e os seus ramos estiverem tenros, então sabereis que está próximo o verão. O que é que o Senhor Jesus quis nos ensinar com isso? Da mesma forma que a figueira brota, seus ramos ficam verdes, sabei que está próximo o verão. Jesus disse: quando o povo de Israel começasse a juntar, sabei que o meu retorno está próximo, de que eu estou às portas. Isso nos dá um ensinamento importantíssimo. Nós entendemos, irmãos, que Israel é o relógio de Deus. Quando nós queremos fazer um determinado evento dentro de um determinado tempo, quem nos dá um auxílio muito grande e quem determina a eficácia das nossas ações é exatamente o relógio. Assim como o relógio nos auxilia e nos aponta para o momento certo de um determinado evento, o povo de Israel é considerado como um relógio de Deus. Porque é através da história do povo de Israel que nós vamos entender as profecias e vamos saber exatamente quais são os tempos determinados, os tempos próximos da vinda do nosso Senhor Jesus. Quando foi que se cumpriu essa parábola que Jesus narrou aí em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 31? Ela se cumpriu para o povo de Israel a partir de 1897, com um movimento político-religioso chamado de sionismo. O que é o sionismo? É o oposto da diáspora. A diáspora era a expulsão obrigatória do povo de Jerusalém para outras nações. O sionismo foi, na verdade, um movimento político-religioso que teve o objetivo de juntar, de forma voluntária, o povo de Israel espalhado sobre todos os cantos da terra em Jerusalém. Isso começou em 1897, através de um austríaco de nome Theodor Herzl. Esse homem, Theodor Herzl, pregava que o problema do antissemitismo, ou a perseguição aos judeus, só seria resolvido quando os judeus dispersos pelos mundos pudessem se reunir e estabelecer um Estado nacional independente. E isso começou a acontecer. Lá em Jerusalém foi decretado pelo seu presidente
pelo seu líder na época, que ainda não havia presidência, que todos os judeus que quisessem voltar para Jerusalém teria um salário digno e teria moradia gratuitamente, além de convênio médico e emprego. Então, muitos judeus retornaram para Jerusalém em atenção, em atendimento a esse sionismo. Estava se cumprindo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 31, e também estava se cumprindo Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. E no ano de 1948 foi decretado o Estado de Israel, foi decretado e reconhecido a nação de Israel como Estado de Direito. E a partir de então, os seus presidentes começaram a governar. No ano passado, nós vimos que o presidente dos Estados Unidos reconheceu Israel como nação. Vimos também no ano passado que o nosso presidente da República tem o intento de colocar a embaixada brasileira dentro de Jerusalém como um reconhecimento do Estado de Israel como nação. Esses fatos de 1948, decretando Israel como nação, e o reconhecimento dos Estados Unidos até o reconhecimento do Brasil, apontam, na verdade, para o cumprimento das profecias, especialmente da que Jesus falou. E voltando ao que Jesus falou, quando os ramos da figueira brotarem, sabei que está próximo o verão. Jesus queria dizer, quando o povo de Israel começasse a juntar, através do sionismo e de todas as suas consequências, como a decretação do Estado de Israel em 1948, sabei que a volta do Senhor está próxima. Esta é o cumprimento da profecia. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, ela é iminente. Vejam que 2 atos dos Estados Unidos e do Brasil ocorreram recentemente, no ano passado. Isso nos mostra que o relógio de Deus, que é Israel, está cada vez nos mostrando a presteza, a certeza, o cumprimento das profecias da palavra de Deus. E nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. E o que é que isso tem a ver com a igreja do Senhor? Qual é a conexão que isso se faz com a igreja do Senhor? A conexão que se faz com a igreja do Senhor é que a volta de Jesus ocorrerá no momento que nós entendemos por arrebatamento. Este momento que nós entendemos como arrebatamento também está previsto numa profecia do Senhor Jesus ao discípulo João, ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, contida no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, que nos diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Jesus disse aí nessa passagem que vai haver um momento onde haverá uma tentação sobre o mundo inteiro, sobre todos os habitantes da terra, mas a igreja do Senhor será livrada desta situação através do arrebatamento. E esta palavra de João, ela na verdade é o cumprimento de uma profecia entregue pelo Espírito Santo a Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é o cumprimento desta profecia maravilhosa de Apocalipse, de Tessalonicenses e de Mateus capítulo 24. Tudo isso, irmãos, para concretizar o versículo 29 de Deuteronômio capítulo 4. Quando buscarmos ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor então te ouvirá. E como filho escolhido, ele voltará para juntar dos quatro cantos do mundo a sua igreja e nos levará para ficar para sempre com o Senhor. Ficamos então com o versículo 30 de Deuteronômio capítulo 24. E o versículo 30 nos diz assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Preste atenção no início desse versículo. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem. Que todas estas coisas te alcançarem? A tribulação, os momentos de provação, de tentação que vai vir sobre todo mundo, inclusive sobre os judeus. Quando essas coisas acontecerem, e aí o Senhor diz ao profeta: então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus. Há uma profecia a se cumprir para corroborar esta profecia de Deuteronômio, lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 4. Lá em Apocalipse, versículo 7, versículo 4. O Senhor vai escolher 12.000 evangelistas de cada nação de Israel para pregarem durante a tribulação, para que o povo judeu possa se converter ao Senhor Jesus. Esta profecia, escrito lá em Apocalipse, versículo 4, 7, versículo 4, diz assim: e ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando o Senhor lançar a grande tribulação sobre a terra, depois dos primeiros 3 anos e meio, o Senhor então irá escolher 12.000 judeus de cada nação, de cada tribo de Israel, somando-se, portanto, 144.000 judeus, para que evangelizem, para que os judeus se convertam ao Senhor, cumprindo-se assim a profecia do versículo 30 de Deuteronômio capítulo 4. Essas são o cumprimento dessas duas profecias, do versículo 29 e do versículo 4. A primeira é o ajuntamento do povo de Israel, versículo 29. Apenas para enfatizar e os irmãos fixarem, versículo 29 de Deuteronômio capítulo 4 nos aponta para o sionismo, ou o ajuntamento do povo de Israel como nação, o que aconteceu em 1948 da nossa era e está ainda se cumprindo através do reconhecimento de Israel como nação. O versículo 30 aponta diretamente para a conversão dos judeus na tribulação, nos últimos dias, quando os judeus reconhecerão a Jesus como Salvador. E a conexão que é feita para com a igreja é que neste período a igreja será arrebatada para se livrar desta grande tribulação, como nos ensinou aí o livro de Apocalipse. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido esta profecia. Semana que vem nós traremos uma outra profecia ainda em Deuteronômio, caminhando pelo Antigo Testamento para a honra e glória do nosso Senhor. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, mande uma mensagem para o pastor. Eu tenho o prazer de responder as mensagens e as dúvidas dos irmãos. Ok? Um beijo no seu coração. Vamos orar, encerrando nosso culto, e em seguida a equipe de louvor tem a palavra. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo ensinamento que tu nos proporcionaste nesta manhã, neste dia, Senhor.
Nós te agradecemos, ó Pai, porque de uma maneira maravilhosa Teu Espírito Santo tem nos ensinado e temos crescido para a honra e glória do Teu santo nome. Pai de amor, nós te suplicamos que Tu possas abençoar cada irmão que tem assistido, tem acompanhado o culto de oração através do Facebook, através do YouTube. Que Tu possas, ó Pai, abençoar a cada irmão, dando a cada um deles o crescimento espiritual necessário. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, até o próximo domingo pela manhã. Quero enfatizar aos irmãos que no próximo domingo pela manhã nós teremos a nossa assembleia. Então, irmãos, por favor, não deixe de se inscrever para você participar da assembleia, que é um culto administrativo no qual nós devemos fazer parte, ok? Um beijo no coração, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Até mais. Agora nós vamos cantar a música que chama Viva a Chama. E essa música começa com os homens cantando. Então eu e o André vamos começar cantando, Salete e Giovana vai respondendo. No segundo momento da música, Salete e Giovana vai cantar, começar cantando, eu e o André vai responder. E você que está em casa, os homens cantam comigo e com o André, e as mulheres com a Salete, que é a Giovana. Beleza? Vamos cantar com alegria. Viva a Chama! Bem alegre, hein? Vamos lá, André. É tão bom louvado, ao Deus de toda graça, juntos bendizermos, a quem é nossa força, e assim festejarmos. Eu acredito que você aí em casa cantou com a gente. E agora nós vamos fazer a inversão. As mulheres vão cantar primeiro e os homens vão responder. Beleza? Olha lá, as mulheres, vai! Tão bom cantado, é tão bom cantado, a voz e a vida, usando a nossa vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança, experimentamos no momento da presença.